Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula do nosso curso preparatório para o terceiro ENAM, continuando os nossos estudos de Direito Constitucional do Trabalho. É o meu segundo encontro, né? A minha aula 2, são 3 aulas de aproximadamente 1 hora. E vamos continuar a análise cirúrgica, como a gente vem fazendo, do artigo 7º da Constituição. Topologicamente, ele tem um caput, 34 incisos e um parágrafo único. Então, claro, é uma revisão, eu vou dar o máximo possível, eu preparei o material, vocês vão ter acesso a tudo isso, mas a gente vai avançando naquilo que a gente consegue chegar. É lógico, como eu disse, para quem já fez um estudo das provas anteriores, o primeiro ENAM, reaplicação Manaus, e o segundo ENAM, sabe que cai muito a letra da lei, a lei seca, é óbvio, mas também cai jurisprudência e também cai doutrina. Então a ideia nossa aqui, e a gente está esperando 2 ou 3 questões de direito constitucional do trabalho, então eu vou nessas 3 aulas aí dar o máximo possível, bastante conteúdo para vocês, tá certo? Então a gente tinha parado aqui, ó. Nós tínhamos parado no inciso 5 do artigo 7º, vamos lembrar? Então o caput diz: são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Eu tinha falado da questão do princípio da norma mais favorável, eu tinha falado dos direitos trabalhistas mínimos, o patamar civilizatório mínimo, e agora chegamos, né, nesse inciso 5. E ele aduz o seguinte: piso salarial proporcional à extensão e a complexidade do trabalho. Então não confunda com o salário mínimo. Então eu tenho o salário mínimo, mas eu tenho a questão aqui também do piso salarial, tá? E aí, como a gente vem fazendo? Eu selecionei cuidadosamente a jurisprudência correlata. Muita coisa é leitura mesmo e memorização. Outros assuntos merecem uma maior explicação, tá bom? Vamos lá, então tá aqui. Vamos avançar, pessoal, no nosso material. Então eu vou aqui na lousinha, olha só. Então, aqui, o que nós temos de importante? Então, nós temos aqui, vamos lá, o controle concentrado de constitucionalidade. Então, a jurisprudência dessa corte entende violar o princípio federativo a estipulação de piso remuneratório nacional apenas em relação aos servidores públicos efetivos por interferir na autonomia administrativa dos demais entes federados. Em relação aos empregados públicos sujeitos ao vínculo jurídico seletista, entendem-se no ponto as mesmas garantias dos trabalhadores em geral. A adoção da técnica de congelamento da base de cálculo do piso salarial não importa em nenhuma distinção salarial entre empregados antigos e novos contratados. Vamos avançar. O piso salarial constitui referência mínima de contratação. Isso é super importante, hein, pessoal? Não define por si só qual será o salário efetivamente pago, apenas impõe limite mínimo para contratações. Arguição de descumprimento de preceito fundamental 53, tá aí o julgado, pessoal. Como eu disse, olha só, eu fiz um corte de 2020 para cá. Tem muito mais jurisprudência, mas eu pensei, bom, nessa revisão, nessas 3 aulas, para que seja, né, um curso de qualidade, então eu peguei 2025, 2024, 2023... 2022, 2021 e 2020. Então tá aí mais um julgado importante e, é claro, essa parte final acaba ganhando um destaque. Muito bem, vamos avançar aqui. Então temos também repercussão geral. Então vamos lá. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa ao cálculo do piso salarial devido aos professores da rede de educação básica, considerada a fixação de jornada inferior a 40 horas semanais e a distribuição da carga horária dentro e fora da sala de aula, recurso extraordinário 1.343.477 de repercussão geral. Tá aí mais um julgado importante. É lógico que sobre esse assunto eu tenho um carinho muito grande porque eu sou professor, né? Então a gente tem, né, mais um julgado envolvendo aí, né, além de advogado, eu sou professor, envolvendo a minha carreira, tá bom? Vamos avançar, vamos lá, pessoal. Ó, e vai anotando, tá? Depois você vai ter acesso a tudo isso. Vamos lá. O texto constitucional, e aí é curioso, né? Porque não tem jeito, pessoal. Muitas vezes nós temos um inciso passando por um outro inciso, então é claro, muita coisa a gente já viu, eles acabam repetindo, e também outros assuntos mais pra frente, né? Então veja, o texto constitucional, artigo 7º, inciso 4, parte final,
não proíbe a utilização de múltiplos do salário mínimo como mera referência paradigmática para a definição do valor justo e proporcional do piso salarial destinado à remuneração de categorias profissionais especializadas. Constituição, artigo 7º, 5. Impondo, no entanto, reajustamentos automáticos futuros destinados à adequação do salário inicialmente contratado aos novos valores vigentes para o salário mínimo nacional. Continuando. Fixada, aqui ó pessoal, presta atenção, interpretação conforme a Constituição, com a adoção da técnica do congelamento da base de cálculo dos pisos salariais, a fim de que sejam calculados de acordo com o valor do salário mínimo vigente na data da publicação da ata da sessão de julgamento, arguição de descumprimento de preceito fundamental, 53, tá aqui o julgado para vocês, tá bom? Vamos avançar. Aí chegamos, pessoal, aqui, toma cuidado, nesse inciso, que é um dos mais importantes, que é a irredutibilidade do salário, salvo disposto em convenção ou acordo coletivo. Aqui merece um comentário inicial para a gente avançar na jurisprudência, tá bom? Bom, analisando a doutrina corroborada pela jurisprudência, o salário ele é regido por dois importantes princípios. O princípio da irredutibilidade salarial, que tem previsão constitucional, artigo 7º, inciso 6, e o princípio da intangibilidade salarial, plasmado lá no artigo 462 da CLT. É claro que aqui eu vou focar mais na irredutibilidade salarial, mas saiba que também nós temos o princípio da intangibilidade salarial, tá bom? Então vamos à nossa lousa. Olha só, então aqui e o princípio é esse mesmo, é só para você anotar, esse é o princípio da irredutibilidade salarial. Irredutibilidade salarial. Muito bem. E tem algo importante aqui também. É um princípio fundamental, é óbvio, mas perceba, eu vou destacar a cor. Você tem a irredutibilidade, mas ela não é absoluta. Você tem um salvo aqui, certo? E aí, por instrumento de negociação coletiva, por convenção coletiva, acordo coletivo, norma coletiva, é possível reduzir o salário. Então veja, é claro que nós tivemos todo o debate em relação a isso na época da pandemia. Surgiu um direito do trabalho emergencial, uma jurisprudência de emergência, mas, pergunta clássica de prova, é possível a redução do salário no Brasil? Resposta, depende. Em regra, não. Pelo princípio da irredutibilidade salarial, não é possível. Eu vou falar disso melhor lá na frente. Mas, excepcionalmente, em havendo norma coletiva, a grosso modo, passando pelo sindicato, aí será possível a redução excepcional do salário. Lembrando que o prazo máximo de vigência de uma norma coletiva aqui no Brasil é de até 2 anos com base no artigo 614, parágrafo 3º da CLT. Tá? Então, o debate que esteve na época da pandemia, na época do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, o que a gente discutiu lá? Porque o programa prevê a redução do salário por acordo individual escrito. Até o ministro Ricardo Lewandowski, na época, levantou essa questão, falou, pera, mas não pode, tem que passar pelo sindicato. Aí foi criado um procedimento intermediário passando pelo sindicato. E a gente vai ver que isso é um debate que veio de 2020 para cá, tá bom? Então, vamos ao nosso material. Olha só, vai acompanhando a leitura, você vai memorizando também. Então, veja bem, controle concentrado de constitucionalidade. A temporariedade e a excepcionalidade da medida que é destinada a manter empregos e atividade econômica nacional, a proporcionalidade, porque há uma redução remuneratória com redução da carga horária, além da complementação parcial por parte do poder público e a finalidade maior da medida provisória de preservar o vínculo trabalhista e a renda do trabalhador para a sua subsistência, para a subsistência de sua família, estão, vamos lá, em absoluta consonância com a proteção social ao emprego, ao trabalho, a prestação à dignidade da pessoa humana, o respeito aos valores sociais do trabalho, a livre iniciativa. Nesse momento, há necessidade da garantia de segurança jurídica de boa-fé para que o empregado e o empregador saibam que assinando o acordo reduzindo proporcionalmente sua renda
e o horário a ser trabalhado, o empregado receberá, veja, né, pessoal, é na linha mesmo desse auxílio emergencial, tá? E poderá, com isso, garantir daqui a 3 meses a manutenção do seu emprego e sua subsistência, sem que isso sejam empregados e empregadores após isso surpreendidos por uma quebra de contrato, por uma quebra de acordo por parte dos sindicatos, a famosa ação direta de inconstitucionalidade 6363. Tá? Nossa, o que a gente debateu essa ação direta de inconstitucionalidade em controle concentrado reservado. Pessoal, é isso, né? Se a gente pensar nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, ponderação dos interesses, sopesamento de valores, regras de calibragem, a gente tem isso. É claro que nós temos o princípio da proteção, também chamado protetivo, tutelar ou intuitivo. Temos os direitos trabalhistas mínimos, o patamar civilizatório mínimo, só que de outra sorte, na época, era uma situação emergencial, eu precisava preservar as empresas, manter os empregos, então como ponderar? Então foi criada uma situação intermediária. Dentro de hermenêutica ou exegese, em uma interpretação gramatical literal, houve violação direta e literal ao texto constitucional? Em tese, sim. Mas de outra sorte, ponderando os interesses, nós tínhamos também argumentos constitucionais numa linha de preservar a empresa, preservar o emprego, o que foi muito salutar, a gente sabe disso, né? Também uma proteção demasiada em situações emergenciais, pergunto, até que ponto isso protege o trabalhador? O que adianta? Manter todos os direitos, mas isso significar, como disse aqui, a quebra da empresa, a quebra de contratos, a quebra de acordos. Certo? Vamos lá, vamos continuar o nosso estudo. Chegamos, pessoal, no inciso 7. Tomar um cafezinho aqui, né, pessoal? Olha só. Garantia de salário nunca inferior ao mínimo para os que percebem remuneração variável. E aqui a gente tem uma aplicação muito interessante, só que vocês saibam, ao comissionista. Então nós temos uma aplicação muito interessante ao comissionista. E quando a gente estuda, pessoal, o comissionista, nós temos tanto o comissionista puro quanto o comissionista misto. Aquele que recebe só por comissão e o que recebe parte fixa, parte variável. E aí o texto é claro, né? Porque vamos imaginar o comissionista puro. Ele só recebe o variável. Para aquele que recebe só o variável, nós temos uma garantia constitucional e infraconstitucional desse mínimo, do salário nunca inferior ao mínimo, e se ele não fizer, por exemplo, nenhuma venda, não tiver nenhuma comissão, a empresa, o empregador é obrigado a pagar o mínimo e não pode compensar ou descontar depois. Nós temos essa previsão, inclusive, no plano infraconstitucional. Tá bom? Vamos avançar. É mencionada, né, até nas anotações dos comentários do próprio site do Planalto, da Presidência, comentários do STF, né, do próprio Planalto, é mencionada a súmula vinculante 6, não viola a Constituição o estabelecimento de remuneração inferior ao salário mínimo para as praças prestadoras de serviço militar inicial. Tudo bem, vamos avançar. Opa! Controle concentrado de constitucionalidade, presta atenção no texto, não há inconstitucionalidade da norma que prevê o pagamento do motorista profissional, por meio de remuneração variável, que inclusive possui assento constitucional, conforme disposto no inciso 7 do artigo 7º da Constituição Federal, ação direta de inconstitucionalidade 5322, aqui ministro Alexandre de Moraes. Tá? Então tá aí um julgado importante envolvendo motorista profissional. É curioso, se a gente faz uma análise cirúrgica da jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal, nós tivemos sim julgados que passaram pelo motorista profissional. Tá? Vamos avançar aqui. Bom, chegamos, pessoal, no inciso 8. Famoso 13º salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria. 13º salário, a gratificação natalina. Eu vou colocar para vocês duas leis que são fundamentais, que disciplinam
a gratificação natalina. Então vamos lá, pessoal, vou colocar para vocês aqui, ó. Quais são as leis que disciplinam isso, né? Então temos a lei, vamos lá, direitinho, só para não colocar o número errado para vocês. Aqui, ó. A lei 4.000, vamos colocar direitinho para vocês, ó. Lei 4.090 de 1962 e a lei, vou colocar aqui para vocês. Lei 4749, tá aqui isso, exatamente. 4749 de 1965, tá? Então você encontra também expressão, pessoal, gratificação. Vou colocar para vocês aqui, ó. Também você encontra a expressão gratificação de Natal ou gratificação natalina. Então você tem também aqui a gratificação de Natal ou a gratificação natalina, tá? E basicamente qual é o sistema? Nós temos o pagamento de metade entre os meses de fevereiro e novembro e a outra metade até o dia 20, né, do mês de dezembro. Então, é muito importante. Quais são as duas bases de cálculo? Ou a remuneração integral ou o valor da aposentadoria. O que eu tenho de jurisprudência sobre o assunto? Vamos ver. Tem aqui, nas anotações, temos o seguinte. Inconstitucionalidade na exclusão do tempo de trabalho efetivo do do motorista profissional, percebe? Do motorista profissional, quando está à disposição do empregador durante o carregamento, descarregamento de mercadorias, ou ainda durante fiscalização em barreiras fiscais ou alfandegárias, conhecido como importante esse tempo, hein? Eu vou destacar a cor aqui, como tempo de espera. Impossibilidade de decote da jornada normal de trabalho e nem da jornada extraordinária sob pena de desvirtuar a própria relação jurídica trabalhista reconhecida. Vamos lá. Inconstitucionalidade de normas da Lei 13.103 de 2015 ao prever, presta atenção, ao prever hipótese de descanso de motorista com veículo em movimento, prejuízo ao efetivo descanso do trabalhador, houve inconstitucionalidade, ação direta de inconstitucionalidade 5322. Mais um julgado importante envolvendo o motorista profissional, tá? Vamos lá, vamos avançar. E mais? Chegamos, pessoal, aqui em outro inciso fundamental, que é o inciso 9. Remuneração do trabalho noturno superior à do diurno. Para quem quiser estudar, um exemplo que é muito citado, pessoal, é o trabalho noturno do empregado urbano. Vou colocar aqui, ó, do empregado urbano. Caiu numa prova recente, teve aluno que perdeu essa questão. Também chamado, pessoal, do empregado comum. O empregado urbano, o empregado comum, que é a nossa regra. Nós temos previsão na CLT e a base de previsão na CLT é o artigo 73 da própria CLT. Tá? E aqui eu vou trazer alguns comentários. Artigo 73. Pessoal, nós temos 3 regras básicas, né, do trabalho noturno do empregado urbano. Então nós temos o seguinte. Nós temos a previsão do adicional noturno, que é de no mínimo 20% sobre a hora diurna. Nós temos o horário noturno do empregado urbano, que vai das 22 às 5. E olha que curioso. Se a Constituição, a gente vai ver num outro inciso, traz a ideia de 8 horas diárias e 44 semanais, então um horário comercial passa em tese por 8 horas. Das 9 às 18 com uma hora de almoço ou das 8 às 17 com uma hora de almoço. Como o horário noturno, eles tiraram uma hora, eles reduziram uma hora, porque é claro que é um trabalho mais agressivo do que o período diurno, então 8 horas diurnas equivalem a 7 horas noturnas. Portanto, 60 minutos diurnos equivalem a 52 minutos e 30 segundos noturnos.
é uma regra de 3. E é o que nós chamamos de hora noturna, ficta, reduzida ou presumida, ou legal. Você tem vários nomes. Tá? Bom, tá aí. E olha que curioso, já cai em prova. Então a Constituição prevê o adicional noturno, mas não prevê a alíquota. Então a alíquota veio numa regulamentação infraconstitucional. Tá? Vamos lá. Vamos avançar aqui. Chegamos no inciso 10. Proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa. Então aqui, pessoal, é curioso que na área trabalhista, inclusive, a doutrina fala inclusive da mora contumaz, quando há aquele atraso no pagamento do salário de 3 meses ou mais, né? E aí, essa retenção, eu tenho uma proteção do salário na forma da lei, então é uma norma constitucional de eficácia limitada, mais uma vez, o que é isso? É aquela norma que já produz um mínimo de efeitos, qual seja o de vincular o legislador infraconstitucional, mas para a produção de todos os efeitos depende de lei infraconstitucional regulamentadora. Constituindo crime sua retenção dolosa. Pergunto para vocês que crime que seria esse? Você tem basicamente duas correntes. Há quem defenda que isso merece uma regulamentação específica, mas outros sustentam que até o crime de apropriação indébita seria aplicável aqui. Tá? Vamos lá. Continuando, avançando. Nós temos a participação nos lucros ou resultados desvinculada da remuneração e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa conforme definido em lei. Participação nos lucros ou resultados desvinculada da remuneração e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa conforme definido em lei. Pessoal, e aí no momento da gravação dessa aula, a gente inclusive teve o Supremo Tribunal Federal, mais uma vez, trazendo a omissão legislativa e dando prazo para o Congresso Nacional regulamentar o assunto. Por quê? Porque nós temos aqui, eu vou colocar para vocês, essa participação nos lucros ou resultados, a famosa PLR. Nós temos qual lei que fala isso? Qual que é a famosa lei da PLR? E a lei da PLR é a lei 10.000, para quem quiser ler, 10.101 de 2000. Então, já há uma regulamentação infraconstitucional da participação dos lucros ou resultados. Mas o STF, ele deu prazo para regulamentar a participação na gestão da empresa. Prazo para regulamentar a participação. Aqui, pessoal, ó. Eu preparei o material, mas estou acrescentando mais ainda, só para demonstrar que a aula é extremamente atualizada. Então, se você for em notícias do Supremo Tribunal Federal, nós tivemos esse prazo. Então, notícias aqui do dia 17/2, tá? De 2025. Deixa eu ver se eu consigo achar para vocês isso. Eu já coloco, já compartilho e a gente deixa a aula mais dinâmica ainda. Só pra gente... Então, ó. Aqui, ó. Eu vou achar, pessoal. É legal porque eu consigo aqui deixar o estudo bem dinâmico. Tá? Aqui, deixa eu colocar numa letra bacana, vou compartilhar com vocês. Só para vocês terem uma ideia, né, do que eu tô falando. Vou colocar numa letra aqui. Assim, ó. Pronto. Ó. Deixa eu compartilhar com vocês. Eu consigo. Tá aqui. STF dá 24 meses para Congresso regulamentar a participação de trabalhadores na gestão de empresas. Decisão unânime do plenário reconhece omissão legislativa em regulamentar mecanismo estabelecido na Constituição. Então tá aqui, ó. Vamos ler só o comecinho. O STF. Vou aumentar até mais um pouquinho a letra, vai ficar didático. Deixa eu colocar isso aqui, ó. É 250.
O Supremo Tribunal Federal, STF, determinou por unanimidade que o Congresso Nacional regulamente o direito dos trabalhadores urbanos e rurais à participação na gestão das empresas no prazo de 24 meses a partir da publicação da ata do julgamento na ação direta de inconstitucionalidade por omissão 85. Na decisão tomada na sessão virtual encerrada em 14/2, a Corte reconheceu que há uma omissão legislativa, uma omissão do legislativo no tema. Tá? Então você vê, a aula é bem atualizada, eu vou dando aula, tem material preparado e já estou atualizando, inclusive, o material que eu montei. Né? Então tá aí, então um tema super importante. Então a PLR já havia regulamentação na Lei 10.101 de 2000. E agora o Congresso Nacional tem esse prazo de 24 meses para regulamentar a participação na gestão da empresa, ação direta de inconstitucionalidade por omissão, número 85. Então aula super atualizada para vocês, certo? Vou voltar no material aqui. Vamos lá. Estou avançando aqui na nossa luzinha. Aí tem mais um julgado que eu trouxe. Controle concentrado de constitucionalidade. Pela Constituição da República de 88, se objetiva estimular a integração do trabalhador ao desenvolvimento da empresa pela participação negociada nos ganhos econômicos. Inciso 11 do artigo 7º e parágrafo 4º do artigo 218. Não se demonstra inconstitucionalidade de norma pela se prevê a participação dos lucros resultados pelos trabalhadores das empresas estatais, de acordo com as diretrizes específicas elaboradas pelo Poder Executivo, a que estejam submetidas respectivas entidades. As empresas estatais, embora sujeitas a controle público, são competentes para celebrar negociação coletiva sobre participação em lucros e resultados, ADI 5417, aqui um julgado de 2020 para frente. Opa, chegamos no inciso 12, que também é super importante, salário família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda nos termos da lei. Então, salário família é super importante e o salário família também tem previsão em lei e regulamentação em lei. Então, nós temos alguns artigos citados, né? O que se cita, né, do salário família. Então você tem aqui regulamentações, né, especialmente, vou colocar para vocês aqui, ó, Lei 4266, Lei 4266 de 1963, e também, claro, que foge um pouco não do assunto, mas da temática fundamental. Mas temos também, né, é citado regulamentação na Lei 8.213 de 1991, que é a Lei de Benefícios da Previdência Social. Tá? Então temos aí regulamentações. Vamos avançar, pessoal. O que mais? Esse inciso não precisa nem falar a importância. Duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 semanais, facultada a compensação de horários, a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva. Pessoal, é um dos incisos mais importantes. Ele também tem íntima relação com o inciso 16, que traz o adicional de hora extra de no mínimo 50%, mas vamos lá. Então, é muito comum as pessoas errarem aqui, até porque há uma previsão, por exemplo, na administração pública, em alguns concursos, você encontra lá 8 horas diárias e 40 semanais. Mas a Constituição diz 8 horas diárias e 44 semanais. E aí tem essa parte final, e eu vou desenhar isso para vocês que eu acho importante. Tá aqui, ó. Facultar, então vamos lá. 8 horas diárias, 44 horas semanais, e tem essa facultada que não deixa de ser uma previsão de flexibilização, vou colocar para vocês aqui, flexibilização. Muito bem. E aí, para compensar horários ou reduzir a jornada, olha que curioso, depende de acordo ou convenção coletiva. Perceba que a palavra coletiva está do lado de convenção e a palavra acordo está solta. Então, cabe aqui um acordo individual
mas também cabe um acordo coletivo. Então é curioso porque se a gente comparar com a previsão da redução do salário, a gente tem lá que o artigo 7º, inciso 6 diz que para reduzir o salário precisa do quê, pessoal? Passar por sindicato. Precisa de norma coletiva, precisa de negociação coletiva. Aqui no caso não. Aqui a gente tem uma previsão de que para reduzir, compensar horário ou reduzir jornada, basta um acordo individual. Aqui eu recomendo você ler, quem quiser aprofundar, dá uma lida, né, com atenção, lá na própria CLT, nos artigos 58 e seguintes. Especialmente o artigo 59. Você vê claramente essa possibilidade. Tá? Deixa eu colocar na luzinha para a gente anotar o seguinte. Ó. Se a gente parte da premissa, pessoal, de horários. Aqui. Pessoal, coloco a letra um pouquinho. Isso, melhorou. Horários comerciais. Então nós temos como horários comerciais clássicos quais? Das 9 às 18 horas, com 1 hora de almoço, ou das 8 às 17 horas, com 1 hora de almoço. Então se a gente pega assim, ó, só para você entender. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Vamos lá. Só para você entender, as 8 horas diárias e as 44 horas semanais. Tá aqui. Então, o que é o clássico, pessoal? O clássico é o seguinte, ó. Então, eu faço 8 horas na segunda, 8 horas na terça, 8 horas na quarta, 8 horas na quinta, 8 horas na sexta, 4 horas no sábado e o domingo é o descanso semanal remunerado, também chamado de repouso semanal remunerado, folga semanal ou descanso hebdomadário, tá? Bom, o que seria compensar? Eu posso compensar a semana. Eu posso pegar aqui, pessoal, vamos lá, essas 4 horas e eu posso diluir na semana. Como? Primeiro exemplo, eu posso aumentar, por exemplo, mais 1 hora de segunda a quinta, ou eu posso, eventualmente, e é uma questão de matemática, aumentar 48 minutos de segunda a sexta. Por quê? Cada hora tem 60 minutos, vezes 4, 240 minutos, dividido por 5, 48. Então, eu falo porque na advocacia, pessoal, já orientei isso aqui várias vezes. Eu recomendo aumentar mais 1 hora de segunda a quinta-feira, porque ninguém trabalha empolgado na sexta-feira. E eu acho que fica um pouco confuso essa ideia de eu ter que trabalhar por dia 8 horas e 48 minutos. Mas, só para que você entenda o que a Constituição prevê e que para isso aconteça, não precisa passar pelo sindicato. Tá? Basta, por uma interpretação majoritária na doutrina, corroborada na jurisprudência, basta um acordo individual escrito. Tá? Pessoal, vamos lá, vamos avançar. O que mais que nós temos aqui? Eu separei uma jurisprudência, controle concentrado de constitucionalidade. Então, inconstitucionalidade na exclusão do tempo de trabalho de novo efetivo do motorista profissional, está nas anotações do site do Planalto mesmo, quando está à disposição do empregador, durante o carregamento, descarregamento de mercadorias, ou ainda durante fiscalização em barreiras fiscais ou alfandegárias, conhecido como tempo de espera, impossibilidade de decode de jornada. Então a gente leu essa jurisprudência já, ela está lida, já falamos sobre ela. Bom, vamos lá. Inciso 14. Jornada. Deixa eu diminuir um pouco a letra aqui, ó. Jornada de 6 horas para o trabalho realizado, em turnos ininterruptos de revezamento com a ressalva da negociação coletiva. Eu vou explicar. Tem uma súmula também do TST que é importantíssima, que é a súmula 423. Súmula. Vou colocar aqui. 423 do TST.
423, força. Do TST. Agora sim. Pessoal, vamos lá. Deixa eu colocar a lei também da origem, vai. Lei, colocar de cabeça aqui. 5.811. Deixa eu só confirmar o ano. Lei 5.811. 5.811. Aqui. Isso, é de 72. Aqui, ó. Pronto. Deixa eu explicar. Quem é da área trabalhista, claro, já sabe o que eu vou dizer. Quem não é, eu vou explicar. Pessoal, esses turnos ininterruptos de revezamento, eles normalmente funcionam em atividades ininterruptas mesmo. Normalmente empresas, tomadores de serviço que trabalham ininterruptamente, 24 horas por dia, 7 dias por semana. E a origem mencionada aqui na Lei 5.811 foi a origem em atividades relacionadas ao petróleo. Produção, industrialização, bom, tudo que envolve atividades relacionadas ao petróleo. Lá, é claro que faz sentido, mas a iniciativa privada falou, olha, por que não implementar esses turnos ininterruptos de revezamento em outras atividades? Eu sei porque eu, inclusive, já tive isso na prática e era uma loucura. Eu lembro de um cliente que eu tive que ele trabalhava numa semana de manhã, na outra semana à tarde, na outra semana à noite, depois de madrugada, depois à tarde. Como que você consegue ter uma vida regrada nesse sentido? Uma vida pessoal, familiar, comunitária, para estudos, é muito difícil mesmo, tá? E aí, primeira indagação. Qual que seria a missão do direito aqui? Rechaçar isso ou permitir? Não adianta, o direito teve que permitir isso, inclusive aplicável para outras atividades, mas há uma limitação constitucional. Essa limitação é de 6 horas. Então, pergunta de concurso. É possível o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento? É possível. Só que tem um limite de 6 horas diárias. Tudo bem. Só que aí vem outro ponto. É mais um momento que nós temos aqui uma flexibilização. Tá? Então, nessa flexibilização aqui, ó. Flexibilização. É possível estipular turnos ininterruptos de revezamento acima de 6 horas, que supere 6 horas, sim, aí passando pelo sindicato, tendo instrumento de negociação coletiva, convenção coletiva ou acordo coletivo, norma coletiva. Só que a súmula 423 do TST diz que em havendo regular negociação coletiva, a 7ª e 8ª horas são extras, tudo bem, mas não precisa pagar o adicional de hora extra de no mínimo 50%. Então, nem toda a súmula do TST é protetiva. Tá aí um exemplo de súmula flexibilizante com viés mais empresarial. Tá certo? Vamos continuar aqui, pessoal. Vamos lá. Vamos avançar. O que mais que eu separei? É mencionada a súmula 675 do Supremo Tribunal Federal, que diz que os intervalos fixados para descanso e alimentação durante a jornada de 6 horas não descaracterizam o sistema de turnos ininterruptos de revezamento para efeito do artigo 7º, inciso 14. Quer dizer, é claro que eu tenho que ter, e faz muito sentido, intervalo para descanso e alimentação, mas isso por si só não descaracteriza o turno. Aqui eu já tenho uma súmula mais protetiva, quer dizer, por mais que eu tenha intervalo, isso por si só não descaracteriza o sistema dos turnos ininterruptos de revezamento e eu tenho que manter em tese o limite constitucional de 6 horas do artigo 7º, inciso 14, e para aumentar precisa de negociação coletiva, tá? Vamos lá. Bom, aí chegamos, pessoal, no inciso 15, que fala do repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. Cuidado com a expressão preferencialmente aos domingos. Pessoal, não é necessariamente aos domingos. Pergunta de prova. Não é necessariamente aos domingos. E também não é, uma outra palavra que eu já vi em concurso, obrigatoriamente aos domingos. Não. Não é necessariamente aos domingos, não é obrigatoriamente. Sim,
preferencialmente aos domingos. Ah, professor, então quer dizer que nada impede o trabalhador trabalhar aos domingos e ter uma folga compensatória na semana? Não só pode, como é muito comum. Eu te falo também da minha militância prática, isso é muito comum, tá? Bom, então, o repouso semanal remunerado também é chamado de descanso semanal remunerado. Também nós chamamos isso, para você anotar, de folga semanal. E também nós temos o nome, presta atenção com esse nome aqui, ó, descanso, é um nome bem diferente mesmo, ó, descanso hebdomadário. Descanso hebdomadário. Por quê? Claro, respeitadas todas as religiões e mesmo quem é ateu e agnóstico, mas a doutrina diz que a origem ela é bíblica, né? Ela vem desde o Antigo Testamento, vem lá do livro de Gênesis, né? Quando Deus criou o mundo, o universo em 6 dias e descansou no 7º. Então, é uma origem bíblica desse descanso. Pessoal, de novo, respeitadas todas as religiões, mesmo quem é ateu ou agnóstico, mas quando a gente estuda e aprofundando um pouco, as fontes materiais do direito do trabalho, além dos movimentos sociais, a Igreja Católica Apostólica Romana teve muita influência, as encíclicas papais tiveram muita influência. Eu lembro de um concurso que eles perguntaram qual era a encíclica papal que já trazia a previsão rudimentar da equiparação salarial. E a resposta correta era a encíclica Rerum Novarum do Papa Leão XIII. Tá bom? Bom, e aí temos uma lei que regulamenta o tema, que é a Lei 605 de 1949. Lei 605 de 1949. Tá bom, vamos avançar. Chegamos, pessoal, no que eu já tinha comentado, no inciso 16, deixa eu trocar a cor aqui, colocar em azul, no inciso 16, para você anotar, remuneração do serviço extraordinário superior, presta atenção, pessoal, no mínimo em 50%. E eu vou dar um exemplo aqui, tá? Então, por exemplo, quando a gente lê o artigo 59 da CLT, que foi alterado, e aí o comentário que eu trazer aqui serve para tudo, qualquer previsão que você tenha na CLT que não respeite o mínimo de 50%, essa previsão ou não foi recepcionada, se foi antes da Constituição, ou ela é inconstitucional. Porque qual que é o adicional mínimo? 50%. Dentro do princípio da norma mais favorável ou aquela ideia dos direitos trabalhistas mínimos, o patamar civilizatório mínimo. Tá bom? Bom, muito bem. Vou dar um outro exemplo. É o mínimo. Então, quando a gente pega aqui como exemplo o artigo 20, vamos lá. Artigo 20, parágrafo 2º do Estatuto da OAB, para você anotar. O Estatuto da OAB, pessoal, é a Lei 8.906 de 1994. Opa, de 1994. Muito bem. E aí, pessoal, nós temos para o advogado empregado um adicional de no mínimo 100%. É claro que na prática a gente sabe que não necessariamente é assim. A gente perde o emprego, mas não perde a piada, né? A gente tem escritório de advocacia trabalhista que não cumpre isso. Quer dizer, em casa de ferreiro, em vez de espeto ser de ferro, acaba sendo de pau. Infelizmente a gente tem, sem qualquer julgamento, mas tem que respeitar, porque é o mínimo. Então é por isso, pessoal, que quando nós estudamos a hierarquia das normas, na área trabalhista, nós temos um critério que a gente chama de flexível ou plástico. Por quê? Porque o que está no ápice da pirâmide do Hans Kelsen na teoria pura do direito, dentro do princípio do racionalismo dogmático ou normativismo jurídico de Hans Kelsen, o que está no ápice da pirâmide não necessariamente é a Constituição, é a norma mais favorável. Tá? Pessoal, vamos lá, vamos continuar aqui. Bom, então trouxe mais um julgado aqui. Ó, de novo envolvendo motorista profissional, ó, possibilidade de regulamentação do exercício da profissão de motorista,
A Constituição Federal não determinou um limite máximo de prestação de serviço extraordinário, de modo que compete, isso eu vou melhorar lá na frente, a negociação coletiva de trabalho, examinar a possibilidade de prorrogação da jornada da categoria por até 4 horas em sintonia com a previsão. Aqui, pessoal, a gente vai ver lá na frente, mas o artigo 7º, inciso 26, traz a ideia da negociação coletiva e já adiantando, eu quero que vocês já anotem o princípio da prevalência, que está muito em alta isso, o princípio da prevalência do negociado sobre o legislado, com base nos artigos 611-A e 611-B da própria CLT. Eu deixo essa borda aqui, pessoal, para eu fazer também as minhas anotações. Então, um dos pontos muito debatidos da reforma trabalhista, a Lei 13.467 de 2017, é essa ideia. Então, abaixo da Constituição, eu posso ter uma negociação coletiva que tenha a prevalência sobre o que está na lei. Tá? Bom, vamos avançar aqui. É mais que diz o nosso julgado. Constitucionalidade da norma que prevê a possibilidade excepcional justificada de um motorista profissional prorrogar a jornada de trabalho pelo tempo necessário até o veículo chegar a um local seguro ou ao destino. Ação direta de inconstitucionalidade 5322. Vamos lá, outro julgado. Não viola o artigo 7º, inciso 16 da Constituição, o estabelecimento de programa de jornada extra de segurança com prestação de serviço em período pré-determinado e com contraprestação pecuniária em valor previamente estipulado, desde que a adesão seja voluntária. Ação direta de inconstitucionalidade 7356. Vamos lá. Opa, chegamos no inciso 17. Gozo de férias anuais remuneradas, com presta atenção sempre, pessoal, nesse pelo menos 1/3 a mais do que o salário normal. Esse é o famoso terço constitucional. E para quem quiser dar uma lida aqui, vale a pena você estudar lá os artigos 129 e seguintes da própria CLT. Artigos 129 e seguintes. Professor, o que é isso? Férias anuais remuneradas com pelo menos 1/3 a mais do que o salário normal. Esse é o famoso terço constitucional. É uma questão de matemática. Então você imagina, eu tenho lá o período aquisitivo de no mínimo 12 meses, eu tenho o período concessivo, que são os 12 meses subsequentes. O empregado sai de férias. A base de cálculo é a remuneração, mas, de maneira bem simples, se a pessoa ganha R$3.000, ela vai ter que receber R$4.000. Porque é o que ela recebe, mas no mínimo 1/3. Esse é o famoso terço constitucional. Eu sei que quem é da área trabalhista isso é básico, mas como aqui é o ENAM para todas as magistraturas, estadual, federal, trabalhista, então a gente tem que tomar cuidado com todas elas. Vamos avançar. Ó, um julgado para vocês. Como eu disse, pessoal, deu muito trabalho montar tudo isso, mas tudo isso foi feito com muito amor e com muito carinho. E o que eu mais quero é que vocês consigam a tão sonhada aprovação. A mudança da jurisprudência é motivo ensejador de modulação dos efeitos. Então eu tenho aqui mudança de jurisprudência em respeito à segurança jurídica e ao sistema integrado de precedentes, CPC 2015. As decisões dessa corte, em base à declaração parcialmente providos, para atribuir efeitos ex nunc ao acórdão de mérito a contar da publicação de sua ata de julgamento, ressalvadas as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa mesma data, que não serão devolvidas pela União. Recurso extraordinário 1.702.485. Tá aqui o julgado. Bom, é legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias. Recurso extraordinário 1.072.485, outro julgado importante.
Aí chegamos, pessoal, no inciso 18. Licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de 120 dias. Cuidado, é besta, mas toma cuidado com essa pegadinha. Não é um prazo de 4 meses, tá? É um prazo de 120 dias, então tá errado aqui. Quem quiser dar uma estudada aqui dessa licença, né? Então você tem, né, previsão na lei 8.213 de 1991, mas é um estudo um pouco mais específico de previdenciária, embora dialoga com a área trabalhista, mas também, pessoal, quem quiser dar uma estudada, eu recomendo você ler os artigos 391 e seguintes da própria CLT. E deixa eu explicar de cabeça, e também tem jurisprudência que eu separei para vocês. Pessoal, estou procurando dar o máximo de informação nesses 3 encontros, e o resto eu vou deixar no material para que você possa estudar, tá? Bom, não confunda a licença maternidade ou licença gestante com a estabilidade provisória ou garantia de emprego da gestante. Vamos começar do outro lado. A estabilidade provisória ou garantia de emprego da gestante vai da confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Nesse interregno, não cabe despedida arbitrária ou sem justa causa. Tudo bem, claro que cabe despedida por justa causa, tá bom. A licença gestante é outra coisa. É o período que a mulher se afasta e, em tese, recebe o salário maternidade, que é de 120 dias, podendo chegar a 180 dias pelo programa Empresa Cidadã. Tá? Quem quiser depois ler isso aqui, o programa Empresa Cidadã é a lei 11.770 de 2008. Lei 11.000, para você anotar, lei 11.770 de 2008, programa Empresa Cidadã. Então, a gente tem uma licença gestante de 120 dias, podendo chegar a 180 dias, que não se confunde com a estabilidade gestante, e também isso aqui dá ensejo a uma discussão da licença paternidade. Deixa eu avançar aqui. Olha só. O que eu separei de jurisprudência? O direito à convivência familiar e ao melhor interesse da criança justificam a extensão do direito à licença maternidade aos genitores... grifa aqui, ó. Aos genitores monoparentais, sejam eles estatutários, militares ou temporários. O importante, o gado. Ação direta de inconstitucionalidade 7531. Tá? Vamos lá. O que mais? Controle concentrado de constitucionalidade, interpretação conforme a Constituição, como eu tinha pedido para ler, ao artigo 392, parágrafo 1º da CLT, assim como o artigo 71, como também diz da Lei 8.213 de 91, e por arrastamento, se a gente estuda interpretação constitucional, ao artigo 93 do seu regulamento, o famoso decreto 3.048 de 99, de modo a se considerar como termo inicial da licença maternidade e do respectivo salário maternidade, presta atenção, é um termo inicial aqui, olha só, a alta hospitalar do recém-nascido e ou de sua mãe, o que ocorrer por último, prorrogando-se em todo o período dos benefícios, quando o período de internação exceder a 2 semanas previstas no artigo 392, parágrafo 2º da CLT, e no artigo 93, parágrafo 3º do decreto 3.048 de 99. ADI 6327, importante julgado, tá, pessoal? Então você vai ter a redação, você vai poder assistir essa aula de novo. Toma cuidado, que é uma jurisprudência cuidadosamente anotada para que você tenha o que o Enem pode perguntar. Tá bom? Vamos lá. O que mais? Separei para vocês também, ó, repercussão geral. A servidora pública ou a trabalhadora regida pela CLT não gestante em união homoafetiva tem direito ao gozo da licença maternidade, caso a companheira já tenha usufruído do benefício, claro, fará jus ao período de afastamento correspondente ao da licença paternidade. Recurso extraordinário 1.211.000
446. Pessoal, é importante o gado, você sabe disso. Inclusive a gente falou no final do ano, né? Eu também esse ano, inclusive dei aula, dei treinamento sobre isso, sobre uma retrospectiva 2024, e esse é um dos julgados mais importantes trabalhistas em destaque. Então, muito provavelmente, eles vão perguntar essa decisão aqui. Tá? Tudo bem. A trabalhadora gestante tem direito ao gozo de licença maternidade e à estabilidade provisória, independentemente, olha só, do regime jurídico aplicável, se contratual ou administrativo, ainda que ocupe cargo em comissão ou seja contratada por tempo determinado, nos termos dos artigos 7º, inciso 18, artigo 37.2, 39, parágrafo 3º da Constituição Federal e artigo 10, 2b do ADCT. Recurso extraordinário 842.884, também um importante julgado aqui. Vamos avançar. À luz, presta atenção, do artigo 227 da Constituição, o que confere, você sabe, esse princípio que é importantíssimo, o princípio da proteção integral da criança com absoluta prioridade, bem como o princípio da isonomia de direitos entre o homem e a mulher, artigo 5º, inciso 1 da Constituição, e a licença maternidade, prevista no artigo 7º, inciso 18 da Constituição, e regulamentada pelo artigo 207 da Lei 8.112 de 90, estende-se ao pai, genitor monoparental, servidor público. Recurso extraordinário 1.348.854, também um julgado super importante. Opa, chegamos, já estamos terminando essa aula, pessoal, mas aqui eu quero terminar com a discussão desse inciso, do inciso 19. A licença paternidade, nos termos fixados em lei, então temos a licença paternidade, então naquela tradicional classificação do professor José Afonso da Silva, de novo, pessoal, é uma norma constitucional de eficácia limitada, e aqui a gente vai terminar com chave de ouro, hein? Presta atenção aqui. Os termos fixados em lei, veja, nós ainda não temos a regulamentação. Hoje o artigo 10, parágrafo 1º do ADCT, prevê um prazo mínimo de 5 dias. Também temos previsão no artigo 473 da CLT. Mas vamos lá, presta atenção aqui, ó. Controle concentrado de constitucionalidade. Olha só, pessoal. A omissão inconstitucional quanto à edição da lei regulamentadora da licença paternidade prevista no artigo 7º, inciso 19 da Constituição da República de 88, fixando o prazo de 18 meses. Você vê que você tem que ficar decorando, né, esses prazos, né? Para que seja sanada a omissão do Poder Legislativo, o que, se não ocorrer, autoriza o Supremo Tribunal Federal a deliberar sobre as condições concretas necessárias ao gozo do direito fundamental à licença paternidade, ação direta de inconstitucionalidade por omissão número 20, um julgado importantíssimo. Pessoal, aqui vamos lá. Então aqui também, na retrospectiva 2024, esse foi um dos julgados mais importantes. E é claro que isso foi objeto, não só isso, tá? Mas outras normas constitucionais ainda não regulamentadas por lei, isso foi objeto, pessoal, de ADO, mandado de injunção, né? Então a gente teve o debate de aplicação ou não de efeito concretista, mas o Supremo está adotando esse comportamento. Está reconhecendo a omissão inconstitucional, está dando prazo para o Congresso Nacional regulamentar o assunto, e caso o Congresso Nacional não regulamente o assunto, aí sim o Supremo Tribunal Federal está autorizado a deliberar. Óbvio que o Congresso Nacional não gostou nada disso. E até recentemente o ministro Gilmar Mendes falou, olha, não, veja bem, na verdade, é só uma sugestão, né, uma ideia, aquela ideia, né, do artigo 2º, são poderes da União, independentes, harmônicos entre si, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, é um movimento, eu brinco, né, de placas tectônicas, né, realmente a gente sabe essa questão de freios e contrapesos, como isso é muito complicado, mesmo o Brasil sendo uma república federativa, tá bom? Bom, o que mais, pessoal? Terminando aqui esse bloco, olha só.
Então a gente vai para a próxima aula, continuaremos daqui, ó, do inciso 20, do artigo 7º da Constituição, a proteção do mercado de trabalho da mulher mediante incentivos específicos nos termos da lei. Então anote no seu caderno, é daqui que a gente vai continuar para a próxima aula. Então a gente continua daqui, continuando na análise cirúrgica do artigo 7º da Constituição. Próxima aula, continuaremos daqui. Tá bom, pessoal? Então é isso. Mais uma vez é um prazer, uma honra muito grande poder contar com a sua presença. Obrigado pela atenção, aquele pensamento positivo, ânimo firme, força nos estudos, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.